Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. A cada episódio, nós sempre buscamos informações importantes para o seu negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, ou até micro, ou às vezes aquele que quer iniciar um novo negócio também pode se inspirar buscando informações daqueles que são os nossos convidados, que têm trazido várias informações importantes para a execução dos seus negócios. No episódio de hoje, nós falaremos de um tema que é muito interessante para as empresas, relevante no sentido da prática de cada empresa, que é a solução para a condução dos seus negócios através da tecnologia. Tecnologia não é novidade para ninguém, é uma mudança dentro das estruturas das empresas, relevante, não há como ficar fora de tecnologia mais, mas nós estamos aqui com um convidado muito especial, Bruno Vivas, que é diretor da Monera, uma empresa de tecnologia que traz soluções. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aníbal, pelo convite, obrigado por poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente está fazendo na Monera. Vai ser um prazer aqui bater um papo com você. Ok. Fala um pouquinho, o que a Monera faz? Boa. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem muito, Aníbal, a visão de ir para a solução, né? Ok. E às vezes a gente esquece de entender quais são as dores que a gente tem no mercado para a gente resolver. Então, para mim, eu sempre levo a tecnologia num primeiro ponto qual é o problema que eu quero resolver. E aí, quando a gente se desafiou a construir a Monera, a ideia nossa era entender a dor do varejo, Ok. principalmente a parte de pagamento de bônus por desempenho dos vendedores, né? Dos vendedores ali no balcão, dificuldade entre comissão e premiação. E aí a gente foi usar a tecnologia para resolver um problema que hoje muitos dos empresários, principalmente o varejista, ainda está tentando resolver numa planilha, num papel, e aí a gente traz eficiência operacional com a tecnologia. E naturalmente segurança também, né? Sem Segurança tanto na informação para pagar, segurança jurídica deve envolver todo um processo aí. Exatamente. Às vezes, a relação com a tecnologia parece ser sempre alguma coisa muito de ponta, né? Você sempre fica imaginando alguma coisa muito robusta. Às vezes a simplicidade traz essa potencialidade, né? Então, coisas que hoje já são feitas e que podem ser feitas melhor com auxílio de tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um passo importante. Quando o empresário está ali se desafiando a melhorar aquele processo dele ou aquela situação que o incomoda, olhar tecnologia e entender como isso pode ser resolvido é sempre um bom caminho. Ok. Bruno, acho que não é novidade para ninguém de que quando você remunera bem o vendedor, ele acaba tendo ali, como o pessoal até usa a expressão, é um combustível, né? Uhum, Para ele se desenvolver na uhum, venda e trazer os resultados para o negócio, naturalmente para ele. uhum. Então, comissionar, isso às vezes é difícil de controlar isso dentro de um negócio, com filiais, unidades e tal. E aí eu entendi que vocês entram nesse processo, Uhum, trazendo esta solução uhum, e trazendo a ele, o empresário, segurança, trazendo também segurança e informação para o vendedor, uhum. e isso faz naturalmente melhorar a performance do negócio. Exatamente, Nível, exatamente. É, é natural o sucesso do empresário na medida em que ele consegue ter uma justa remuneração, e aí especificamente aqui para o time de venda dele, né? Então, na medida em que eu vou galgando crescimento da minha empresa, vou aumentando o meu time de venda e a partir daí eu começo a ter desafios em como gerenciar todas essas relações, tanto do ponto de vista de apoio de tecnologia para eu controlar a gestão desse desempenho, como bem você falou, também em relação à questão do pagamento, das seguranças em relação a isso.
houveram modificações na legislação trabalhista de 2017 para agora que trouxeram oportunidades de você ter a capacidade de remunerar esse seu colaborador de venda de um ponto de ganho, tanto por parte do colaborador quanto por parte do empresário. E aí a nossa visão foi como é que eu trago isso de forma eficiente usando tecnologia para que a gente consiga mapear desde o início da venda até o final do pagamento dessas premiações. Então, é usar essa relação de que sempre existiu, ou seja, o vendedor recebeu uma comissão, uma premiação pelo desempenho dele, isso existe há muitos anos. Sim. O que a gente faz agora com a tecnologia é potencializar para que você tenha mais eficiência e mais segurança. O que no final da ponta é engajamento comercial e melhoria do seu resultado, né? Perfeito. Então, se eu tenho estratégias comerciais bem definidas, se eu consigo comunicar isso por uma tecnologia, a gente está falando de um aplicativo na palma da mão do vendedor, ele provavelmente começa a ter um nível de informação e de gestão do que ele precisa desempenhar enquanto vendedor muito melhor. Ok. Hoje vocês atuam em qual ramo? Aníbal, a gente começa inicialmente no segmento farmacêutico. Farmacêutico. Então, o varejo farmacêutico é representativo na nossa carteira hoje. Embora a gente já tenha material de construção, a gente tem pet shops, agora a gente está já conversando com o pessoal da Autopeças. Então, o grosso nosso é o varejo farmacêutico, mas falou em varejo, tem balcão, tem vendedor, a gente consegue trazer solução tecnologia para a gestão desse processo de pagamento. Entendi. Vamos pensar aqui no pequeno empresário, ou quase que microempresário. Ele tem apenas uma empresa e ele quer aplicar essa metodologia Monera, podemos chamar assim, dentro do negócio dele, para fazer esse controle, para criar esse incentivo na equipe. Dá para ele contratar? Dá para Uma ele contratar empresinha só? uma empresa só. Dá. A gente tem vários donos de farmácia com apenas uma loja. A gente tem clientes em Muqui, a gente tem clientes no Pará. Muqui, para você que está fora do estado, Muqui é uma cidade aqui no interior do estado Espírito do Espírito Santo. Santo. É Você tá verdade. falando também do estado do Pará, né? A gente tem em cidade do Pará, a gente tem vários dos nossos clientes, tem ali 1, 2 lojas que tem a visão já de querer organizar todo esse processo, até para que quando ele vá pensar num crescimento, ele já está organizado, Aníbal. Então a melhor coisa é você começar, né? Pegar esse processo e falar, se eu consigo construir ele já de forma, tanto do ponto de vista de tecnologia e principalmente do ponto de vista jurídico, técnico, legal, a partir daí o crescimento fica mais simples de você executar. Ok. Vamos falar um pouquinho do desafio dos seus sócios, para criar esse negócio. Legal. Porque é o seguinte, você iniciou aqui falando que há uma dor, né? Ou podemos traduzir uma necessidade do empresário que estava ali com a planilha, um caderninho, anotando e tentando controlar essas comissões, incentivar a equipe dele, e vem então, vocês criam a tecnologia e colocam ali. E o desafio de criar, desenvolver isso aí, aplicar ao mercado, convencer o empresário que deve, né, remunerar, pagar, né, porque não é só o cliente dele que recebe a remuneração, a Monera também remunera, né? É isso. Bom, acho que é o desafio do empreender, né? Estamos aqui no Um Empreenda Mais, é essa curiosidade nossa de quando você está de frente a um problema, a uma situação, que ao invés de você trabalhar aquilo como uma posição negativa, ruim, de um momento que você está passando, é você olhar positivamente e entender que solução eu posso trazer para cá, né? Então, a gente brinca lá dentro do Monera que todo novo problema é uma nova oportunidade da gente melhorar a nossa solução. O início é desafiador, Aníbal, sem dúvida nenhuma. Você ter a estrutura do sistema e depois você imaginar como é que esse sistema ele atua na prática, na vida real ali do empresário, é sem dúvida nenhuma uma transição
que requer muita atenção, requer Sim. muita capacidade da gente de, às vezes, entender que não necessariamente tudo que a gente imaginou vai acontecer na prática, e aí o desafio de você estar atento para você conseguir fazer pequenas alterações rapidamente para você atender aquela situação de mudança ali para sua solução, para que ela possa ser mais bem compreendida pelo empresário. Então, tudo isso é necessário ser feito. E você está sempre nessa busca de que você tem capacidade de melhorar e atento ao que o cliente está demandando para você, né? Então, a nossa felicidade é porque a gente foi para um lugar que, de fato, tem muita troca, né? Com essa relação do nosso cliente ali, da gente tentar melhorar a performance de venda ali do time de venda deles. Vamos voltar ao sistema e a aplicação dele, Uhum, Bruno. Assim, quando você fala de essa segurança, uhum, né, proporciona uma segurança jurídica, proporciona uma segurança financeira, onde uhum, tudo está ali controlado. uhum, Certamente o vendedor, né, ele vai vendo ali a remuneração dele uhum. pelo aplicativo, imagino que seja assim, é isso? Exatamente, É? exatamente. Como mais ou menos rapidamente funciona o sistema? Quando a gente chega no cliente, a gente instala a nossa solução dentro do sistema, do RP dele, do sistema que faz o controle de venda ali, das emissões das vendas. A gente, a partir daí, começa a ler essas vendas e, ao mesmo tempo, eu tenho também quem é o vendedor que realizou essas vendas. Isso tudo está no sistema do meu cliente. O que a gente faz no nosso sistema? Eu parametrizo, Aníbal, regras de premiação e produtos que, eventualmente, o meu cliente quer colocar em campanha. A partir do momento que o vendedor do meu cliente ele está ali produzindo as vendas dele, o meu sistema está calculando as premiações que foram previamente estabelecidas. Um exemplo genérico para ficar fácil. Eu quero pagar para o meu vendedor R$ 1 por uma unidade vendida, de qualquer produto que seja. Toda hora que ele vende essa unidade, o meu sistema vai calculando R$ 1. Eu, mo- Naturalmente o sistema está integrado ao sistema de venda, o Exatamente. RP lá da loja dele. Exatamente. E aí eu vou fazendo essa análise todo dia. Todo final do dia a gente soma, digamos assim, as vendas realizadas versus a premiação que foi estabelecida dentro do sistema, e a gente leva para o vendedor na palma da mão no dia seguinte quanto de premiação ele já tem depositado ou previsto a ser pago ao final da campanha. Você falou da segurança jurídica e da segurança de pagamento. Houve uma mudança na legislação trabalhista no Brasil em 2017, em que permitiu ou melhorou a condição do pagamento de prêmios sem a incidência de encargo trabalhista ou encargos previdenciários. Ou seja, eu posso pagar uma premiação para o meu colaborador com menos custos de encargos. Só que o legislador foi muito claro que, na hora que ele conceitua prêmios, ele estabelece uma condição em que você paga prêmio pelo desempenho acima do ordinário. É assim que está literal na lei. O que o Monera faz? A gente vai e calcula essas metas de desempenho para ajudar ali um empresário a que, na hora que ele está ali vendendo, o vendedor está produzindo, eu estou estabelecendo metas e limites para que, ao final do pagamento da premiação, eu esteja amparado de forma legal. Entendi. Para que esse extraordinário aí, Para que esse ele extraordinário seja fique evidenciado evidenciado. num documento que é o que a gente leva para o termo do aplicativo, que a gente chama dentro termo de aceite, em que o colaborador aceita participar naquela campanha e eu registro ali todas as vendas e o desempenho acima do ordinário, que a gente se apropria do E extraordinário. está dando certo, E tá dando certo, e tá dando muito tá? certo. A fiscalização, vamos dizer assim, As relações de demanda trabalhista que eventualmente meu cliente tenha, a gente tem tido um sucesso muito bom em o empresário agora ter um documento assinado pelo empregado em que fala que ele aceitou aquela campanha e qual foi o desempenho dele, então vira prova isso para uma demanda de reclamação trabalhista. Então a gente tem conseguido sim trazer eficiência e garantia nisso. Eu ia só complementar, no final, claro. a gente ainda consegue fazer toda essa remuneração
de pagamento de premiação acontecer pela ferramenta. Então, é comum os nossos clientes terem eventualmente que despender dinheiro no pagamento das premiações das comissões, eventualmente até quando eu tenho mais de uma loja, eu tenho que transitar com esse dinheiro para fazer pagamentos, a gente consegue fazer tudo via Pix ou via cartão, tudo por dentro da Dentro do plataforma. sistema. Exatamente. Excelente. Ô Bruno, quando você está falando dessa segurança jurídica, eh, como é que fica a relação empresário com o funcionário? Ele entende bem essa linguagem ou ele acha que a plataforma ou essa aplicação desse novo modelo está trazendo para ele está retirando direitos ou alguma coisa? Como é que você vê isso aí É, no dia a dia, na prática, né? Como é que boa o pergunta, Nilo. funcionário encara isso aí? Boa pergunta. Naturalmente, é uma mudança cultural que acontece ali por parte da empresa, né? A gente dá mais transparência. A Ok. gente consegue estabelecer uma relação em que eu, empresário, pensando a estratégia comercial do que eu quero vender, do que eu preciso vender, do que eu gostaria de vender por conta de margem, por conta de momento sazonal, da minha relação aqui comercial, às vezes eu tinha dificuldade de colocar isso na cabeça do vendedor para ele poder ter ali. Ele queria vender sempre o que era melhor para ele ou mais fácil para ele. A gente cria dentro do Monera um canal de comunicação e de transparência. Então, o vendedor ele passa a ter autogestão do desempenho dele. E olha que legal, na medida em que ele está orientado a perceber quais são os produtos que estão em foco para ele vender, e que aquilo ali traz uma remuneração mais adequada para ele, traz um ganho de remuneração para ele, aí digamos assim, o útil ao agradável para que eu tenha um desempenho de performance do meu time de venda melhor. Incomoda às vezes? Incomoda. Por quê? Porque a gente tem a questão das metas a serem estabelecidas. Às vezes o colaborador é um pouco arredio nessa questão de ter metas ali para você poder estabelecer pagamentos de premiação. Mas, Faz parte do negócio, né? por outro lado, eu subo a régua e eu vou ter uma produtividade maior do que o meu pessoal acomodado. Então a gente provoca mesmo uma mudança de paradigma em que o colaborador começa a perceber que ele pode ganhar mais, mas ele precisa também produzir melhor. Se usa muito a expressão cultura da empresa. Exatamente. E a pergunta aqui é: esta aplicação, né, Uhum. a implantação desse modelo de gestão de metas e bônus e comissionamento e tal, tem influenciado na cultura, assim, positivamente? Isso tem sido criado, vamos dizer assim, uma nova forma de pensar a venda dentro do negócio? Como é que está? Sem dúvida nenhuma, Aníbal. Os exemplos que a gente tem e o feedback que a gente recebe dos clientes é, sem dúvida nenhuma, uma melhora. Uma melhora porque estou orientando melhor meu colaborador, uma melhora que meu colaborador consegue entender agora o que, que eu preciso, é uma relação mais clara e transparente. O pagamento ocorre mais rápido, então você imagina que eu finalizo uma campanha, o que antes eu demorava tempo para fazer toda a parte de apuração e pagamento, eu agora consigo pagar muito rápido, então o colaborador se sente motivado a estar ali performando o melhor dele, uma vez que agora está tudo na palma da mão dele. Muito bom. Vamos pensar aqui uma perguntinha que talvez o empresário que está nos acompanhando queira a resposta. Financeiramente, compensa para o empresário? Melhora a Melhora. performance, o resultado e o lucro do negócio dele? Melhora. Eu gosto sempre de uma frase em que a gente cultua muito lá dentro do Monera. Se a última linha, se o resultado dele não melhorar, eu preciso voltar e ver o que eu posso fazer de melhor com o Monera. Porque o Monera é pensado para ajudá-lo a ter um resultado melhor, a fazer uma gestão de time melhor, a buscar um resultado de vendas melhores e a partir daí isso ter traduzido no resultado. Então, assim, posso garantir que a maioria dos meus clientes tem nível de satisfação muito boa com o uso da ferramenta, porque de fato a gente está resolvendo os desafios em você fazer gestão do time de venda. Muito bom. Bruno, a conversa aqui
esclarecedora e tenho certeza que ajuda muito ao empresário, seja ele usando o seu sistema ou outro. Tem outros no mercado? Tem Tem outros outros no no mercado, mercado é. também? Fala, Aníbal, que o bom é você começar. Não necessariamente precisa ter todo um sistema, mas tem muitas coisas já Pode ser numa possíveis. planilhinha, num Exatamente. caderninho, Pode começar e mas é depois você vai melhorando isso, um formato. e a gente se coloca à disposição para ajudá-los e precisando, só chamar a gente que a gente vai estar disponível para ajudá-los a começar. Ok. Bruno, ao final de cada episódio, nós sempre lemos um texto da palavra, o que vamos fazê-lo agora. Eu te agradeço muito pela participação e pela contribuição aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você, precisando só chamar, Aníbal. Muito obrigado, Bruno. Bom, nós vamos ler um texto aqui da palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, que nos diz assim. Chama a atenção aqui a palavra, né? Exatamente para o trabalho também. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Olha, a você que está conosco, nós deixamos aqui um abraço e até o próximo Empreenda Mais.